eles foram cheios do Espírito Santo. A partir daí começa a inauguração do chamado igreja. A palavra igreja é do grego eclésia, tirados para fora, tirados do mundo, tirados do contexto secular para viver uma vida em Cristo. É isso que somos igreja. E aí, quando eu penso em igreja, precisamos ter duas vertentes na mente. Igreja como organização, anote isso em algum lugar. Igreja como organização e igreja como organismo. Qual é a diferença entre elas, pastor? É que como organização, nós temos a nossa estrutura. Como organização, dependemos de templo. Como organização, dependemos de som. Como organização, dependemos de placa. Como organização, precisamos de CNPJ. Como organização, para funcionar, liberação do bombeiro. Como organização, precisamos estar registrado no conceito estadual e federal do nosso país. Como organização, levamos nome. Como organização, temos clero. Como organização, temos estrutura. Como organização, temos doutrina. Como organização, temos meio de funcionamento. Como organização, temos dias de culto. Como organização, nos reunimos. Como organização, temos louvor. Como organização, precisamos de cozinha. Como organização, temos parque lá fora. Isso é igreja como organização. Nós dependemos de estrutura. Como organização, divergimos em pensamento. Como organização, divergimos em ponto de vista. Como organização, temos ideias distintas. Embora continuamos sendo igreja. Isso é igreja como organização. Como organização, levamos um nome, Shalom Pentecostal. Como organização, temos uma estrutura de fé. Isso é igreja como organização. Mas existe uma igreja como organismo. Diga comigo, igreja como organismo. Ela está em todos os países, fala todos os idiomas, tem um só Deus e está esperando a vinda de Jesus. Isso é organismo. Ela não depende de estrutura, não depende de parede, não depende de templo, não depende de lugar. Como organização, você vem à igreja. Como organismo, você é a igreja. Como organização, você frequenta o templo. Como organismo, você faz parte do templo ou é o templo. Como organização, você depende do espaço físico. Como organismo, você é o espaço físico. Eu não sei se você entende, mas como organização, você vem a templo. Como organismo, você é o templo. Dá uma olhada para esse templo bonito que está do seu lado aí. Diz para ele assim, você é organismo. Vamos, organismo. Anote isso para que você nunca esqueça, você é organismo. Por quê? Porque se você entender que você não é organização, você é organismo, você representará a sua organização aonde você estiver. Problema nosso é que a gente é igreja como organização, não como organismo. Anote isso. Problema nosso é que a gente é igreja como organização, não como organismo. É por isso que damos escândalos. É por isso que pecamos quando nós estamos no ambiente de igreja. É por isso que não respeitamos realidades como horário, funcionamento. Por quê? Porque nós só vemos ao templo, não somos o templo. E há um abismo entre essas duas declarações. Há um oceano de distância entre elas. Como organização, tocamos. Como organismo, adoramos. Eu não sei se você está no mesmo culto que eu. Mas há uma diferença entre esses dois pensamentos. O problema da igreja, e é por isso que o mundo se escandaliza com alguns lugares, é porque o que encontramos aí é organização. Que defende suas ideias, sua política, sua necessidade, seu ponto de vista, defende seus valores, suas realidades, e não defendem organismo, porque como organismo o que temos por base é essa palavra aqui, ó. Tem uma igreja em Atos que está sendo fundada. E ela não nasce para ser uma igreja comum. Nasce para ser uma igreja relevante. Eu queria que você dissesse essa palavra para alguém. Diz para ele, Deus te chamou. Não, Deus me defenda, tá ruim. Vamos lá. Deus te chamou para ser uma igreja relevante. Dependendo do que ele disser, você vai saber quem é ele. Pergunta para ele, você veio à igreja ou é a igreja? Se não falou nada, só veio. Alguém deu glória? Eu vou esperar mais um. Acho que dá para fazer até um coral. Alguém ali deu glória, aqui outro. A igreja
igreja, pastor Carlos, após Atos 2, vive uma revolução. Atos 2 vem fazer a diferença, a distinção, a separação de um grupo antigo para um novo grupo. Penso eu, Rogério Barreto, que todos precisavam passar pelo evento de Atos 2. Isso transformaria você em outra pessoa. Pastor Rogério, Atos 2 não se manifesta até hoje? Claro. Nós somos a igreja de Atos 29. Pastor, Atos só vai até 28. Nós é a continuação. Mas eu penso que o século 21 ele vem acompanhado de grandes desafios. O primeiro deles é a estruturação sobre qual a igreja anda, transita. Todos os dias uma placa nova surge. E não é porque alguém recebeu uma nova visão. É porque ele não se submete a uma visão. Todos os dias alguém abre uma placa em algum lugar, talvez aqui, Salisbury, não seja como a região que eu vivo, mas todos os dias alguém, supostamente em nome de uma visão, abre uma nova placa porque não quer se submeter à visão de ninguém. E com esses conceitos, com o século 21, com a expansão da internet, todos os dias alguém tem um pensamento distinto sobre a igreja. E se nós, como organismos, acompanhássemos a Bíblia, não teríamos dificuldade de ser igreja. É por isso que você muda de igreja toda hora, e talvez seja desconfortável falar sobre isso, mas eu já estou pregando mesmo, problema seu se não gostar. Seja desconfortável para A, B, C, o que eu vou dizer, mas algumas pessoas não param em organização nenhuma porque não se tornaram organismo. E é impossível você conseguir aguentar uma rotina de organização sem ser organismo. É impossível aguentar uma rotina de igreja sem ser igreja. Porque, irmãos, vamos ser verdadeiros, nada dá mais trabalho do que estar na igreja. Nada é mais exaustivo no que tange a trabalho do que estar aqui. Você já tem sua rotina diária, trabalha em alguma companhia, ou tem a sua companhia, tem sua família, seus filhos. Alguém um dia chegou em mim e disse: pastor Rogério, eu estou tão cansado. Eu disse: por quê? Disse: porque tudo agora é igreja. Eu disse: pastor, segunda igreja, terça igreja, quarta igreja. Ele disse: pastor, isso é muito cansativo. Eu disse: imagina para mim, que não tenho direito de faltar. Isso é ruim para tu que vem uma vez por semana. E por que isso precisa ser pontuado? Porque nós temos uma geração que nesse tempo é a geração que menos gosta de igreja. Congregam de 15 em 15 dias. E olhe lá. Alguém gritou: fala o nome, pastor. Na América, eu tenho pastoreado na América, eu tenho descoberto inúmeros fenômenos. E por que é tão difícil estar na igreja? Porque a gente ainda não aprendeu a ser igreja. Oh, se você entendesse como isso é diferente. Ela começou a falar: e por que, pastor? Eu disse: vamos pontuar a realidade da sua vida? Ele disse: sim. Eu disse: a semana tem 168 horas. Quantas horas? Quantas horas? 168 horas. Na nossa igreja, isso falando da realidade de Rhode Island, a nossa igreja tem 2 cultos semanais. Quantos cultos? 2 cultos semanais. E os meus cultos lá em Rhode Island duram em média 1h30 a 2 horas. Em uma semana de 168 horas, você divide o seu dia em 8 horas de trabalho no mínimo. 8 horas de sono em média. E 8 horas você tem para administrar. E a única coisa que rouba o seu tempo são as 3 horas de culto da semana. Por quê? Porque você só vem à igreja. Não é igreja. Ser igreja te dará um apreço pelo ambiente e organização que você nunca imaginou ter. Ser igreja te dará um prazer pela organização que você nunca imaginou ter.
A ponto de Davi dizer que eu more. A palavra morar ali no hebraico é o tempo todo da minha vida eu esteja no mesmo lugar. E por que esse prazer é possível de ter? Porque não vamos, somos. E eu me pergunto, como uma geração que espera passar a eternidade com Deus tem dificuldade de 2 horas semanais de culto? Depois o pastor conserta tudo. Fica tranquilo que eu vou embora na segunda. Como pessoas que estão esperando a eternidade. Sabe quanto é uma eternidade? Alguém vai dizer 1000 anos. Eu perguntei isso no curso teológico que eu faço. E alguém disse assim, pastor, eu acho que uma eternidade é 2000 anos. A palavra eternidade, na sua precisão, é aquilo que não tem começo, não tem fim. Não tem começo, não tem fim. O único que tem eternidade é Deus. Nós a recebemos por meio de Cristo. Pastor, nós a recebemos, sim, recebemos por meio do único eterno, que você não sabe onde surgiu e nunca terá fim, é Deus. Eu me atrevo ao cúmulo de dizer que Deus não existe. Dá uma olhada para alguém aí e diz assim, Deus não existe. Tá com medo de ser fulminado, é? Tu dá sorte, nós tá na graça, tu ia morrer agora. Diz para ele assim, Deus não existe. Não, eu tô falando para você dizer, joga aqui, Deus, se o senhor for matar, mata o pastor, que ele que mandou dizer, faz isso. Dá uma olhada para alguém assim e diz, Deus não existe. Pastor Rogério, o que é existência? Existência é algo que tem começo e fim. Você existe. Houve um dia que você não existiu. Haverá um dia que você não existirá mais. Isso, existência. A cadeira que você está sentada, existe. Foi criada em um dia e a um dia acabará. Existência. Deus nem começou e nem tem fim. Deus não existe, é. Todas as outras coisas passam a existir a partir dele. Eu não sei se... E essa igreja, olha para cá, que espera viver uma eternidade com Deus, não consegue viver minutos em templos. Por quê? Porque aprenderam a ser igreja. Não se tornaram igreja. Não se converteram à igreja. O que é converter? Fazer o caminho de volta. Eles não se tornaram um organismo, só fazem parte de uma organização. E escute, enquanto você fizer parte de uma organização e não ser organismo, tudo será difícil para você aqui. Sabe por quê? Primeiro, porque o que você aprende aqui é voluntariado. Anote isso. Tudo que se faz aqui é de cunho voluntário. Quem sabe o que é voluntário? Quem sabe? Vou te dar a definição brasileira sobre voluntariado. Trabalho de graça. Vou te dar a definição bíblica sobre voluntariado. Trabalhar pelo que já recebeu. Há um abismo entre essas duas verdades. E é por isso que você é capaz de trabalhar doente, mas não é capaz de vir no culto doente. Eu vou pegar mais leve, porque eu quero vir amanhã. Eu quero que o senhor me leve no aeroporto na segunda. É por isso que você consegue trabalhar o dia todo doente, mas à noite manda uma mensagem dizendo, pastor, estou mal, não vou poder ir no culto hoje. Para mim, doença só tem uma justificativa. Ela precisa doer no bolso. Doença, no meu conceito, e esse é o meu conceito, não do pastor Carlos, mas o meu conceito como pastor de igreja, como pastor de igreja que sou, para mim, doença só é doença válida como justificativa se ela doer no bolso.
cara que é capaz de não ir ao culto por estar doente, também precisa estar doente a ponto de não conseguir trabalhar. Pastor, isso é irresponsabilidade. Não. Para quem é igreja, não. Porque para quem é igreja, tudo na vida dele circula em torno de igreja. Para quem é, tudo que você viverá, escute o que eu vou dizer e anote o que eu vou dizer. Tudo que você viverá no conceito material, primeiro acontece no conceito espiritual. Nada que chegará na sua vida, chegou na sua vida porque você é bom profissional. Nada que chegará na sua vida, chegou na sua vida porque você é um bom trabalhador. Todas as coisas que você almeja alcançar de cunho material, nasce no espiritual. Depois que você se tornou igreja, tudo que você espera viver precisa estar atrelado a quem você é. Você é igreja e não vai à igreja. Ninguém é capaz de produzir sem ser. Contrata eu como carpinteiro. Me paga, quanto é que ganha um carpinteiro? Sei lá, $20 a hora, 30, não sei. $50 a hora. Os bons igual você, 70. Me contrata e diz assim, pastor Rogério Barreto, vou pagar para o senhor $50 a hora para o senhor fazer carpintaria lá na minha companhia. Aí eu vou chegar lá, vou olhar para um lado, olhar para o outro e vou pensar, por onde eu começo? Eu não faço porque ninguém é capaz de produzir sem ser. Pastor, o senhor pode aprender? Sim. Mas vou levar 1 ano, 2, 3. Por que não produzimos na igreja? O ser te dará vontade de fazer. O ser te dará vontade de construir. O ser te dará vontade de produzir. É impossível ser igreja e não ter vontade de viver isso. Não há peso. Eu estou falando para vocês porque eu sou filho de crente, pai crente, mãe crente. Eu prego desde os 12 anos de idade, não vou falar para você não fazer conta, tem um monte de tempo que eu estou pregando. Eu nunca me desviei da igreja. Casado com uma mesma mulher desde os meus 20 anos de idade até hoje. E por que, pastor, o senhor viveu esse perfil de vida? Porque ainda muito novo me tornei igreja. Eu não ia à igreja. Dos meus 0 até meus 12, meus pais me levavam. Dos meus 12 até hoje, eu sou.